E aí, pessoal, voltamos para a terceira parte dessa videoaula sobre a vinda da família real para o Brasil. Então vocês não perderam o foco, né? Nós tivemos todos aqueles acontecimentos na Europa, invasão napoleônica, fuga da família real para o Brasil e o começo de algumas transformações dentro da colônia, entre elas a abertura dos portos às nações amigas e posteriormente algumas mudanças que vão incidir diretamente no dia a dia dos colonos, como construção da imprensa rédia, jardim botânico, teatro real e também ao estímulo à construção de manufaturas. Fato é que as manufaturas não chegaram a se desenvolver tal como Dom João pretendia, mesmo porque ele, com a abertura dos portos às nações amigas, né, nós teremos uma enxurrada de produtos ingleses no território. Então essa indústria, ela pouco vai sair do papel, beleza? Bom, continuando aí nos fatos relacionados aos avanços e aos acontecimentos direcionados ou comandados por Dom João, nós temos também as invasões que Dom João vai realizar em resposta ao apoio dos espanhóis aos franceses e em resposta também às invasões napoleônicas. A exemplo de 1809, que nós teremos a invasão da capital da Guiana Francesa, a invasão de Caiana. Após a prisão de Napoleão Bonaparte em 1815, nós teremos, portanto, a devolução dessa região aos franceses. E aí vocês vão ver lá para frente que também após isso, Dom João vai prestigiar alguns desses pintores e artistas franceses que estarão desprestigiados lá na Europa. Ele vai trazer esses indivíduos aqui para o Brasil. Um deles vocês conhecem muito bem. Nós estamos falando aqui de Debré, né? Bom, mas isso é um assunto posterior, pessoal. Continuando essa questão das invasões. Então, a Guiana Francesa em resposta aos franceses. E a região da Cisplatina, aquela antiga região da colônia do Sacramento, é outra região que será tomada por Dom João, e ela só vai conseguir a sua independência após o processo de independência do Brasil. Então ela vai adquirir a sua independência em 1825, porém ainda continuará sendo influenciada muito pelos portugueses e até mesmo pelo governo brasileiro, lá num conflito que nós teremos entre o Partido Branco e o Partido Colorado, que é um assunto para uma posterior aula para vocês, que culminará na chamada Guerra do Paraguai, pessoal. Bom, aqui é interessante frisar para vocês que a Inglaterra, ela não ficou satisfeita com a abertura dos portos às nações amigas. Por quê? A Inglaterra, tal como outras nações, pagariam os mesmos impostos para que os seus produtos entrassem no território brasileiro. E como que a Inglaterra poderia pagar a mesma porcentagem, ou seja, o produto seu custa R$100, para entrar no Brasil, ele custaria então, a partir dessa taxação, R$124, para nós termos uma lógica aí, no território brasileiro. Então ele pagaria mais 24% sobre o seu produto. Outras nações também pagariam esses 24%. A Inglaterra ficou puta da vida. Por quê? Outras nações amigas não auxiliaram Dom João no processo de fuga em Portugal. E tão menos auxiliaram no processo de reconquista de Portugal. Não ficaram lá lutando contra os soldados maltrapiches, né? É bom ressaltar isso, né? Os soldados franceses que chegaram lá aos farrapos. Esse era o questionamento dos franceses. Como que eles pagariam a mesma porcentagem que outras nações? E aí, em 1810, nós teremos, portanto, esses tratados sendo revisados. Peço a vocês que olhem lá na apostila de vocês, na página 29, que lá na página 29, na apostila de História do Brasil, fala justamente desse Tratado da Aliança e do Comércio e do Tratado
da aliança e da navegação, desculpa pessoal, da aliança e da amizade, da navegação e do comércio. O Tratado da Aliança e do Comércio estabelece algumas questões relacionadas aos ingleses, né? Como por exemplo, nós temos lá a Santa Inquisição, ela não será tão presente no Brasil, para não comprometer a aliança entre ingleses e brasileiros, lembrando que os ingleses haviam passado ali por uma transformação, né, religiosa. Nós temos aí o protestantismo e a questão do tráfico negreiro. O tráfico negreiro também foi outro ponto tratado aqui nesse Tratado da Navegação e do Comércio. Por quê? Para os comerciantes ingleses, não é nenhuma questão de eles serem anti-escravocratas, mas para eles, em primeiro lugar, vem a questão do lucro, né? O produto produzido por uma mão de obra escrava, ele acaba saindo mais em conta que um produto produzido por uma mão de obra assalariada. Então, o açúcar brasileiro, nessa questão, sairia, como um exemplo, né, sairia muito mais em conta que um açúcar produzido pelos ingleses. Então aí é um ponto onde os ingleses pressionam o Brasil desde 1810 para o fim do tráfico negreiro, tá? Então, fim ou gradual extinção do tráfico negreiro. E o outro ponto é o Tratado da Aliança e da Amizade, que aí visa algumas questões algumas questões sobre a navegação, algumas questões aí sobre os produtos ingleses importados para o Brasil, que acabarão, como está exposto aqui para vocês, os produtos ingleses pagarão 15% para entrar no Brasil, menos que os produtos portugueses. Assim, ficou algo muito vantajoso para os ingleses, e esse acordo ele iria vigorar até 1828. Beleza, pessoal? Já voltamos com o restante da